E eu decidi gravar uma parte 2 desse vídeo, né? Vamos ser organizados e vamos separar, né, a minha história, o que eu contei ali, minhas experiências pessoais, com o ponto de vista religioso desta vez. Bom, como eu estava dizendo para vocês, né, em tom de brincadeira, o que deu certo na minha vida até hoje, o que dá certo até hoje é o computador, a informática, é o que eu realmente gosto de trabalhar, né? Algumas coisas específicas eu gosto mais, outras menos, mas é o que eu me encaixei. É a área que eu me encaixei e eu me viro bem nisso. Mas como eu estava falando para vocês, eu tenho, né, uma certa admiração pela psicologia, até porque eu já precisei me autoconhecer, entender mais sobre mim, sobre as pessoas, sobre o padrão de pensamento das pessoas e também sobre questões de inclusão social, questões de convívio, questões familiares, né? Várias situações aí onde é necessário se ter um raciocínio e entender os problemas que acontecem e as melhores soluções, as melhores alternativas para resolvê-los, para saná-los. Então, uma das coisas que eu estava dizendo para vocês, ou que eu ia dizer, né, é que dentro daquela igreja, né, assim como em algumas outras que eu percebi, que seguem o mesmo padrão, e já que eu estou gravando um segundo vídeo mais voltado, né, diretamente a SUD, eu já vou dar o meu veredito, né, assim como outras pessoas que gravam vídeos aí no YouTube falando do tema, já vou dar meu veredito de que a instituição é uma seita. Né? É uma seita, tem os 3 fatores, né, teológicos para ser classificada como seita, isso eu não vou discutir, eu vou passar para vocês esses 3 conceitos bem rapidamente, tá? O primeiro deles, não sei se está na ordem exatamente certa, mas acreditar que ali, né, o local que você está é o único local onde, ou melhor, o local que você está ali, a igreja que você está frequentando, é a única que vai te proporcionar a salvação, ou seja, para você ser salvo por Deus, né, para você ter a vida espiritual, a vida no céu, enfim, que você acredita, você tem que estar naquela igreja. Primeiro pilar de uma seita. O segundo pilar, alteração, né, e nesse aspecto eu posso citar inclusão, exclusão e né, alteração em si das escrituras, tanto o Velho quanto o Novo Testamento. Se houver, né, adição, ou seja, se, por exemplo, se a igreja que você está utiliza a Bíblia, um exemplo, tá? Utiliza a Bíblia, e além da Bíblia existem mais livros, existem mais escrituras, né, do que a Bíblia por si só, isso já é um sinal de que é uma seita. Eventualmente, nessas seitas, elas se utilizam, né, da defesa, né, do argumento de que são complementos. Mas, se vocês pararem para analisar, né, não demora muito para se tornarem doutrinas. Até porque doutrina e verdade é a Bíblia. Para quem é cristão mesmo, para quem entende ou é cristão, enfim, né, acredita no cristianismo, sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nada mais, nada menos do que isso. Ou melhor, né? Tomando Jesus Cristo como base, enfim, né? Ele pode ser muito mais do que a gente pode imaginar. Mas o que eu quero dizer, né, voltando na lógica, né,
na minha lógica de pensamento. Passou disso, né? Passou disso, seita. Né? Definição, seita. Científico, fato científico, né? Só você ter um pouco de bom senso, estudar um pouco e você vai perceber que é uma seita. Né? A própria Bíblia, né, diz, infelizmente eu não me recordo da passagem, né, não me recordo, mas eu vou deixar para vocês e, bom, se eu encontrar eu vou deixar depois como referência nos links na descrição do vídeo, deixar um link com a fonte e tudo mais, que a Bíblia diz que, né, nenhuma parte dela deve ser modificada, não deve ser acrescentada nenhuma vírgula, né, além do que já está ali. É claro que a Bíblia sofreu alterações com o passar do tempo, porém, né, e agora eu vou fazer uma comparação, não diria uma comparação, mas eu vou pôr em questionamento, né, para vocês a questão do livro de Mórmon. A Bíblia, né, primeiramente falando da Bíblia, é um livro milenar, é um livro de mais de 2000 anos, onde coisas, né, que estão ali estão se cumprindo, profecias estão se cumprindo, fatos ali que foram relatados na Bíblia foram comprovados pela ciência, além de terem, né, não estou dizendo isso assim, eu só vou acreditar em Deus se a Bíblia for totalmente desvendada pela ciência ou coisa do tipo, não. Eu estou só dando uma ideia para vocês de que a Bíblia é um livro, né, onde todos os locais que foram descritos ali, né, a maioria dos locais de relatos, histórias e reis que existiram ali na Bíblia, muitos desses reis foram encontrados, né, hoje em dia. A história deles, encontradas evidências de que eles existiram. Os locais, né, da Bíblia, como Jerusalém, existem até hoje, né, Israel. Então, essa é a base. Essa é a base. Né? Então, como eu estava dizendo para vocês, né, as seitas, elas geralmente, até eu vou voltar um pouco, né, no primeiro item que eu estava falando, onde as seitas geralmente te dizem que para você ser salvo, você tem que estar lá, né, tem que estar com eles, senão você está fora. Vale ressaltar que a salvação, ela está atrelada à fé. Então, se você tem fé, né, primeiramente, né, você tendo fé, bênçãos, né, serão derramadas sobre vocês, né, no caso de vocês seguirem o Evangelho, seguirem a palavra de Deus, né, para quem acredita, né, para quem realmente quer aprender sobre o caminho do Evangelho. Então, é mais um motivo, né, para perceber que existem instituições aí que querem manipular as pessoas. Né? Para quê? Para manter elas cativas lá. Né? E fazer de tudo para que quando elas para que elas não pensem, né? Melhor dizendo, para que elas sejam comandadas, controladas como marionetes indefesas por essas pessoas, por esses líderes religiosos. Então o que eles querem é isso, eles querem que você não pense em nada. Você vai ir frequentar os cultos deles, as reuniões deles, você vai ouvir o que eles vão dizer, vai até argumentar, né, vai até discutir sobre os temas que eles estão falando, mas você já vai estar ali condicionado ao que eles querem que você acredite. Então, basicamente, você vai discutir sobre a verdade que eles te ensinaram, a verdade deles, que não é a verdade na maioria das vezes. Ou seja, é o que eu chamo de verdade absoluta. Não existe verdade absoluta. E, enfim, né? Bom, voltando, né, ao que eu estava dizendo, eu disse que não ia me estender muito, mas como eu estava dizendo, né, a alteração da base, né, do cristianismo, da Bíblia, é
já um segundo sinal, né, um segundo pilar, uma segunda violação, né, da teologia, né, que já vai aumentando, né, digamos, a possibilidade de você estar dentro de uma seita. E o terceiro ponto, que geralmente acontece, está relacionado à Trindade. Esse ponto eu não vou entrar muito em detalhes, até porque é um assunto complexo, mas eu vou tentar explicar para vocês de forma bem simples, tá? O que eu acredito. As pessoas geralmente acreditam que a Trindade é uma coisa só. Depende, né? Aí que tá. É um assunto complexo e eu posso falar alguma coisa que seja mal interpretada. Então, basicamente, eu vou dizer para vocês no que eu acredito. Eu acredito na existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo como pessoas separadas, porém, no entanto, todavia, entretanto, ligadas pelo mesmo fluido, pela mesma substância, vamos dizer assim, né, teologicamente falando. Então, todas essas pessoas elas estão ligadas à figura central que é Deus. Né? Deus é que, digamos que é o Senhor. Né? Deus ele é o Pai Celestial. Ele tem um filho primogênito, que é Jesus Cristo, que não é Deus, né? Porque não faz sentido o pai ter um filho e ser o filho ao mesmo tempo, né? Mas tudo bem. E também não faz sentido, né, o filho falar com o pai, sendo que são a mesma pessoa. Então notem que materialmente isso não procede. Tá? O Espírito Santo é a forma ativa de Deus. Então, perdão, né, a força ativa de Deus. Então o Espírito Santo ele é uma coisa que ele é, digamos que Deus, mas não materializado. Ele tá no caso, presente em um local, na terra, nas igrejas, nas pessoas, como parte de Deus, digamos assim, né? Ele está ali. Ele é Deus, né? E ele está nas pessoas, no ambiente, ele é uma energia. A força ativa é uma energia. Eu estou falando de forma bem simplificada, tá? Não estou dizendo que isso que é verdade, ponto. Estou sendo bem subjetivo, estou explicando que Deus, Jesus e Espírito Santo são coisas distintas. Mas, ao mesmo tempo, deve-se tomar cuidado ao afirmar isso. Né? Porque, enfim, elas são coisas ligadas. Né? Elas existem, tem sim, né, uma ligação entre essas três entidades, né, digamos, entre essas três pessoas da Trindade, mas não é bem assim como o pessoal acredita por aí. Juntar os três não dá certo. Então esses eram os elementos que eu estava falando para vocês ajudar, né, a identificar uma seita. Isso eu aprendi estudando, né, alguma coisa de teologia por conta própria, então posso estar errado, né, em, sei lá, um monte de coisa aqui. Eu não vim aqui para falar tudo certo, para ser perfeito, ninguém é perfeito. Outra coisa, né? A igreja procura sempre culpar os membros de tudo que acontece. Por mais que a igreja faça uma cagada, a culpa sempre... Eles sempre fazem uma corrente de culpa, né? Ah, mas isso aconteceu, isso afetou não sei quem, mas o fulano lá fez isso, e aí eles fazem lá um efeito dominó, né? Aí eu levantei a mão, aí em consequência disso o outro que levantou a mão também levou a culpa, e isso gera um enfraquecimento psicológico, né? Porque a pessoa já está ali dominada por eles, e eu estou falando da SUD, tá? Só para não fugirem do contexto, do assunto. Eles estão dominados pela SUD. A SUD, a partir desse ponto, né, ela passa a controlar o tempo dos membros, ela passa a ocupar o tempo dos membros de forma que... Né, eu já vi isso, né, eu posso dizer isso para vocês, já vi gente que não conseguia dormir, né, às vezes não aparecia na sacramental porque passava a noite inteira louco.
né, tentando fazer todas as tarefas, né? Eu digo tarefas, trabalho escravo, né? Todo a trouxice que a instituição obrigava as pessoas a fazer. Claro, né, que eu não estou dizendo que todo esse esforço, todo esse trabalho era em vão, ou é em vão, né, mas a maneira que ele foi distribuído, que ele é distribuído, né, atualmente, imagino eu, geralmente não, a pessoa não aguenta muito tempo, porque é coisa demais, né, a pessoa daqui a pouco começa a ser cobrada pelo tal instituto, né, que daqui a pouco tem gente ali que nem terminou o ensino médio, ou se é que tem, né, alguma formação acadêmica, e está ali tentando misturar uma coisa com outra, tentando fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Daqui a pouco aí desenvolve um transtorno de ansiedade, um estresse, uma doença, e não sabe por quê. Por quê? Não faz as coisas separadamente. Por quê? Não separa tempo para cada coisa. E ainda assim, se você separar tempo para fazer as coisas da SUD, você vai ver que você vai ficar louco, igual. Né? Quer ver? Não vou apostar, né? Porque eu não aposto nada. Mas faz um teste, dá uma olhada aí na rotina do pessoal SUD. Vê se é tranquilo. Vê se eles ficam realmente em paz, né? Como parece transparecer. Claro, né? Eles estão sempre animados, sempre felizes e tudo mais. Mas quando eles estão fazendo, né, alguma coisa, né, dentro da igreja, eu fico louco. Um corre para lá, um corre para cá. Depois que se matam, né, de fazer tanta coisa, aí eles param, né, e ainda, né, dentro da manipulação da igreja, ficam felizes. Né, porque o cérebro, digamos que acaba interpretando isso como uma recompensa. No sistema de recompensa é ativado, porque na sua mente, né, que foi clausurada, perdão, né, foi enclausurada, enfim, pela SUD, você cumpriu a missão, né? Por mais que você tenha, sei lá, vomitado, que você tenha desmaiado, você cumpriu a missão. Então você se sente tipo assim, nossa, eu tô bem, eu tô feliz, eu tô, né? E aí que eu vou entrar numa questão, pessoal, que vocês devem ouvir muito, né? Não sei se ouvem online, se ouvem presencialmente, que é os membros da igreja dando os testemunhos deles. Né? Eu cansei de ouvir, isso eu digo para vocês, e aí foi a primeira coisa que me chamou a atenção. No início, né, eu como eterno otimista, pensei, bom, essas pessoas estão procurando a Deus, essas pessoas estão sendo sinceras, né? Estão falando a verdade. E até certo ponto eu tinha razão, né, dentro do meu raciocínio. Só que aí a coisa começou a parecer muito estranha para mim. E aí que eu vou entrar no tema repetição. Já ouviu falar naquele ditado que às vezes uma mentira é falada tantas vezes que se torna verdade? Então, quantas vezes vocês já ouviram alguém dentro da igreja falar, né, não exatamente o que eu vou dizer, mas, né, algo como: eu tenho certeza que essa é a igreja verdadeira. Eu queria dar meu testemunho e dizer que essa é a igreja verdadeira. Queria dizer para vocês que eu estou sentindo aqui que essa igreja é verdadeira. Porque essa igreja é verdadeira, essa igreja é verdadeira, essa igreja é verdadeira. Aí você começa a perceber que, peraí, só um pouquinho. Ou isso é um testemunho muito sincero, né? Uma corrente de testemunhos sinceros iluminados pelo Espírito Santo, por Deus, ou tem coisa errada aí. Porque, todo mundo chegar e dizer isso, um testemunho tão genérico, né? Não desmerecendo os testemunhos, mas, poxa, agora daqui a pouco eu também, né, vou chegar lá e vou dizer, né, que essa é a igreja verdadeira. Aliás, né, no tempo que eu tive lá, eu me lembro vagamente, né, de ter dito isso. Das duas, uma, né, ou eu não estava acreditando no que eles estavam... Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu estava acreditando, sim, no que a igreja ensinava.
Só que eu acho que eu estava, digamos que, psicologicamente forte, né? Eu não estava suscetível a manipulações e eu estava, digamos que, vendo, né, coisas que as pessoas não estavam vendo, não estavam percebendo. Então, essa técnica deles da estrutura de repetição, para mim não deu certo, deu um break ali, eu saí fora. Eu não vou ficar repetindo, não sou papagaio, não. Eu, quando quando eu quero expressar que algo é verdadeiro, eu falo e coloco qualidade, coloco conteúdo na minha afirmação. Eu não fico dizendo toda hora, né? Isso é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Daqui a pouco vira falso. Daqui a pouco você fala tanto que uma coisa é mentira que vira verdade, e assim por diante. Então chega um ponto, né, que você fala naquilo e, né, você percebe que a coisa não é bem como você estava pensando, não, hein? Complicado. Outra coisa, o profeta da igreja. Acho que é a parte que vocês estavam esperando, né? A parte que vai doer. Né? O profeta Smith, né, para ser mais neutro, se vocês forem analisar historicamente, ele desde cedo foi sempre um charlatão. Né? Ele aplicava golpes nas pessoas, ele roubava, né? E se justificava dizendo que foi Deus que mandou ele fazer alguma coisa, né? Que nem a história lá das placas que ele encontrou que sumiram e que o anjo lá, inclusive na série de South Park, né? Que é uma série aí de sarcasmo, né? Que faz até críticas às vezes pesadas a algumas crenças, algumas ideologias, eles chamam o anjo do anjo Zé Tonto. Mas enfim, eu não vim falar de série aqui. Eles, né, têm várias contradições e coisas que, enfim, né, que não existem nessa história toda aí desse profeta. Eu vou dizer para vocês que quando eu tive contato, né, com o livro de Mórmon, eu estava até sem computador na época, baixei lá a biblioteca lá do Evangelho. Eu comecei a ler aquilo ali. Cara, eu não estava entendendo nada. As histórias que estavam sendo contadas ali para mim tinham pouquíssima credibilidade, né, quando eu batia, né, com os conceitos que eu aprendi. E não que eu estava comparando, né, eu estava tipo percebendo que aquilo tudo ali não passava de um evangelho reescrito, que é o que, claro, né, falando a grosso modo, na teoria é o que eles afirmam, né, é um novo evangelho, é uma versão do evangelho ali que foi feita para ajudar as pessoas a entender melhor a Bíblia, né. Eu acho que, olha, eu vou dizer, a única coisa que eu respeito ali, de tudo isso, que eu tenho um pequeno respeito, até hoje é doutrinas e convênios. O resto eu, sei lá, né, se fosse impresso, enfim, né, tava tudo no lixo. Eu tinha me limpado, né, desculpa, né, a expressão, eu teria já me limpado, né, teria me limpado ali minhas necessidades com o resto. Porque aquilo é uma heresia para mim. Aí, enfim, sempre tem uma justificativa, né, de que aquele livro é verdadeiro, de que aquele livro é obra, né, inspirada pelo Senhor e não sei mais o quê. Aí vocês vão ver o livro, né, vocês vão tentar entender o livro, a maioria não entende, ou fica louco, e aí que começa, né, a lavagem cerebral, porque aí daqui a pouco você começa com aquele ciclo de repetição, aquilo é pregado e você começa a acreditar nessas histórias, né, como se tudo fosse verdade. Você vai investigar os lugares que eles contam ali, né, os povos que tinham naquele livro. Você vai procurar, você não encontra nada. Não estou dizendo que você vai encontrar lá a Atlântida, não é isso. Você não encontra evidência nenhuma de que essas pessoas existiram. Você não encontra
nenhum fato histórico sobre isso. Você abre o livro de Mórmon ali. Nas primeiras páginas, né, você já encontra, né, para quem presta atenção no que lê e quem não está, digamos assim, com a mente fechada, já percebe que tem alguma coisa de esquisito, né, naqueles testemunhos ali, naquelas testemunhas, melhor, né, que tem alguma coisa estranha, porque olha quanta testemunha ali com o mesmo sobrenome, né, que estranho, né. E aí, enfim, né, e é aquela coisa, né, em verdade vos digo, em verdade vos digo, sempre a mesma coisa. O profeta está acima de todos, até de Deus. A Bíblia é background para eles, né? Segundo plano. A Bíblia é background. A Bíblia, o livro mais importante, né? Vocês vão encontrar em alguma passagem dos livros deles, que o livro de Mórmon, né? Quem tiver acesso ao livro de Mórmon terá mais conhecimento do que qualquer outro livro. Então tem várias declarações ali que estão subjulgando a Bíblia como inferior, né? Ah, não, mas o livro de Mórmon ele é um complemento, ele é a Bíblia é verdadeira, assim, né? Mas o livro de Mórmon ele é um complemento, né? Só se for um complemento de heresias, né? Aí sim, aí é um complemento, sim. É um prato cheio, né? Para quem quer cometer suicídio, para quem quer ficar louco, né? E infelizmente isso acontece muito dentro da SUD, principalmente nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, a SUD, ela é vista, por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui no Brasil, tá? Não quero mencionar demais, mas, por exemplo, a Igreja Universal, né, a instituição, a Igreja Universal do Reino de Deus, né, aqui no Brasil é uma igreja polêmica, né, eu não preciso nem ficar explicando o porquê, né, a maioria das pessoas considera uma religião polêmica, que também é uma seita, é considerado uma seita, e ali vocês vão observar, ou melhor, né, como eu estava dizendo, nos Estados Unidos, notoriamente, as pessoas de lá elas tratam a SUD como se fosse a Universal aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, a Universal daqui é a SUD. Que engraçado, né? É muita coincidência, né? Coincidências não existem por acaso, gente. Lá nas missões, né, os missionários, durante, né, as missões, melhor falando, dependendo de onde a pessoa está, a pessoa passa fome, ok, né, deixa eu abrir um parênteses, né, isso é uma dificuldade, né, tudo que se faz na vida não é fácil, só que tem coisas, né, que são feitas ali nas missões e tudo mais que são desumanas, né, dependendo de onde você está no país, se você está numa área de guerra, se você está em outro país, se você está numa área pobre, você está lascado, meu irmão, você está lascado. Você vai ter apoio do pessoal da igreja, né, ali, se for suficiente, você vai aguentar. Né? Como eu disse antes, eu não vejo problema algum em dividir recursos. Mas quando os recursos são escassos para todo mundo que está ali, vai todo mundo cair. Ou vai ter um milagre ali, né? Claro, né? Podem ter milagres. Podem, como tem milagres, né? Mas se tratando, né, de recursos humanitários e falando objetivamente, aquilo ali tende a arruinar a vida das pessoas, dos missionários. Tanto que, enfim, aquilo ali é um entra e sai, né? Hoje tem tantos membros, amanhã cai não sei quantos. Hoje tem um monte, parece até onda senoidal. É brincadeira. Isso que eu tô falando, gente, eu não tô falando por falar, não tô falando porque eu acho, porque eu não tô com achismo nenhum. Tô falando a realidade.
o que eu vi. Né? Afinal, fui membro de lá e eu tenho todo o direito de falar o que eu vi, tenho o direito de criticar, né, e questionar diretamente, né, a qualquer, enfim, liderança lá, não importa a hierarquia, se é bispado, se é quórum, né, enfim. Quanta coisa que fizeram de errado lá, gente, quanta coisa. Né? E aí, claro, né, vem sempre, aí volta a culpa, né. Ah, não, mas foi o irmão lá que fez alguma coisa errada, ou eles põem a culpa na imperfeição do ser humano, né, que é inata, até aí tudo bem. Mas nunca, enfim, né, nunca a igreja se responsabiliza pelas coisas que fazem de errado. Né. Como, por exemplo, né, o fato da igreja ter se ramificado nos Estados Unidos e em outros países. Para quem não sabe, né, a igreja tem um princípio ali de poligamia. Princípio não, uma doutrina, né, de poligamia. O profeta, né, praticava poligamia. Até que nem aquele, né, Idi Amin, que era o ditador de Uganda lá nos anos 70, que ele era conhecido aqui no Ocidente como paizão. Enfim, não vou nem dizer porquê. E, né, com todas essas evidências, né, ora, a poligamia foi revogada. Né? Aí foi lá o profeta e disse, não, o anjo não sei o que, me disse que... Enfim, é uma coisa que eu vou te contar, né? É uma transgressão em cima da outra, ninguém faz nada, né? A vida de alguns membros que deixam a igreja lá vira um inferno depois. Tem pessoas lá que, infelizmente, né, eu fico triste. Eu vou dizer por que, né, que eu fico triste. Eu fico triste de saber que tem pessoas lá que estão sofrendo. Elas muitas das vezes sabem da verdade, ou melhor, né, sabem que estão no caminho errado, sabem que aquilo está sendo prejudicial, mas muitas delas são pessoas que nasceram na igreja, que foram rigidamente doutrinadas dentro da igreja e pouca força tem, né, a aplicar quanto aos domínios ali que tem ali, né? A manipulação ali que elas estão submetidas, né? A todo o condicionamento psicológico que foram ali submetidos a elas. Então é difícil, né? As pessoas, eu espero, né, que um dia, né, que não seja nem por mim, sei lá, pode ser que eu estou me sentindo aqui um discursante de ódio. Eu espero que o YouTube não me considere assim. Ou se alguém estiver assistindo, né, que procure entender, né, o porquê que eu estou falando isso. Não estou aí fazendo discurso de ódio, não tô odiando ninguém, não tô, né, pelo contrário, eu acho que dos mandamentos básicos, né, eu acho não, um dos mandamentos básicos que foi nos deixado foi ame a si próprio, ame ao seu próximo como a si próprio. Primeiro você tem que amar a si próprio, depois amar o próximo, mas enfim. E eu digo que eu amo essas pessoas que estão lá. Amo essas pessoas e sou disposto, né, se eu tiver certeza, né, se Deus, assim como Ele já fez para eu gravar esse vídeo, me deu o sinal de que eu tenho que fazer alguma coisa para acabar com essa patifaria, eu vou fazer. Para libertar as pessoas dessa desgraça, desse sofrimento todo, eu vou fazer. Doa quem doer, custe o que custar, nem que eu tenha que virar um Martin Luther King, um Martin Luther King da vida, né? Eu vou fazer alguma coisa, porque eu não aceito isso, cara. Em ver esse tipo de manipulação, eu não tolero isso, né? Dentro de mim eu fico louco,
Eu já sou louco, eu fico mais louco ainda do que eu já tô, né, vendo esse tipo de coisa acontecer. E eu sei de muitas histórias, pessoal, muitas histórias de pessoas idôneas, né, pessoas aí com a cabeça funcionando bem, com intelecto, com estudo, e que perceberam o tamanho da enrascada que estavam metidas na SUD. Quem quer ficar, fica. Não estou dizendo para vocês saírem de lá. Fiquem. Agora, vocês tirem as suas próprias conclusões. Baseado no que eu estou falando aqui, o que eu estou falando é só um relato, é só uma experiência, é só um compilado, né, de coisas que eu acho errado, né, que não só acho, né, mas enfatizo que são erradas, de acordo com o meu conhecimento pessoal da Bíblia, pessoal do Evangelho, do cristianismo, né, considerações minhas, tá? Existem vídeos no YouTube que inclusive me inspiraram, né, a fazer esse, e claro, né, eu resumi esses vídeos, inclusive são vídeos acho que mais longos que os meus, onde ficou bem claro ali, muito bem pautado, muito bem referenciado, o teor do que eu estou falando aqui. Inclusive, né, quando eu for postar esse vídeo, eu for editar, eu vou deixar nas referências, na descrição do vídeo, os links de alguns desses vídeos que me ajudou a entender um pouco mais sobre essa encrenca toda aí, essa função toda aí que milhares, milhões de pessoas nesse momento podem estar aí passando, nesse dilema todo. Sem contar, né, só para concluir, acho que eu vou já concluir esse vídeo quase, porque eu não, graças a Deus eu digo, né, eu não cheguei a conhecer os bastidores, né, do templo, sei lá mais o que de lá. Então tem coisas técnicas da igreja, tem coisas, né, tem ali subdoutrinas, tem ali manuais que eu nem sei, né, que eu nem sei, não quero saber. Então tem coisas aí que eu tô falando realmente à base do conhecimento não muito SUD, tá? Tô falando bem, de modo bem geral mesmo. Eu tô classificando a SUD da minha maneira, né, sem usar as doutrinas deles, até porque as doutrinas deles são embasadas em coisas que, enfim, que para mim não são válidas, então não tem muito porquê também eu estar usando esse tipo de coisa, né, de informação ali. Mas quem é membro por mais tempo, quem foi membro por décadas até, sabe muito bem o que aconteceu, né? Tem coisas aí que, enfim, os membros, né, os ex-membros vão saber do que eu estou falando, né, embora eu não esteja falando aí explicitamente sobre algum manual, alguma doutrina lá. Aliás, né, voltando um pouco ao que eu estava dizendo, a igreja só não pratica a poligamia, que é, no caso, você ter várias esposas, porque a lei não permite, né? E aí eu digo para vocês, né? Bom, a lei não permite. Quem é que faz a lei? São homens, né? Mas os homens, eles são... Se uma obra é de Deus, né, os homens não poderão impedir. Isso é uma obra de Deus? Se eles fossem... Agora vou falar que nem o Sargento Faur, né? Se eles fossem machos o suficiente, eles já teriam, sei lá, né, tentado vetar as leis ocidentais para poder praticar a poligamia. Não fizeram isso, alteraram, né, o livro vivem alterando, né? Isso eu posso dizer porque eu já percebi. Um dia fazem uma conferência lá e dizem, tal coisa é de tal jeito. Aí passa um mês, um ano, tal coisa é de outro jeito. A poligamia era um padrão lá. Aí daqui a pouco pegaram e trocaram, né? Disseram, não é permitido. Não é permitido?
meus queridos? Por causa da encrenca que eles iam arrumar com o governo norte-americano, né? Inclusive, né, as lideranças da igreja, como o próprio profeta, né, que se auto-intitula, né, gente, lembre-se, né, haverão falsos profetas. Existem 3 seitas, pelo menos, que eu já identifiquei, grandes seitas. Uma delas, sei lá, alguma religião está seguindo o caminho certo. Pensem nisso, que existem falsos profetas. E não importa o quão grande seja, né, o profeta Smith, a grandeza que ele mesmo se autoimpôs e que acabou fazendo as pessoas, né, imporem sobre ele, né, o orgulho dele, né, ele é mais importante que o presidente dos Estados Unidos, mais importante que Jesus, mais importante que qualquer hierarquia bíblica. Historicamente, vocês podem comprovar isso que eu estou falando. É só vocês estudarem, pesquisarem em fontes fiáveis, né? Não utilizando pesquisas que foram feitas por cientistas, né, que a igreja contratou, né, e do dinheiro que mandaram para a Microsoft, para o Google, né, do 0,7% dos fundos da igreja que foram enviados para a caridade, né, que parabéns, né? Parabéns, né? A igreja mandou 0,7%. Isso que eu estou falando tá nos jornais, tá na mídia, tá nos documentos de fiscais de 1985 a 2006. 2006 eu acho, mais ou menos. De 1985 a 2006, né? Não sei se foi, perdão, 2008. De 1985 a 2008, a igreja fez, né, uma grande contribuição, uma grande caridade de 0,7% de todo o seu patrimônio, todas as suas arrecadações para o povo. Gente, moçada, é isso que vocês estão ouvindo. Outras organizações sem fins lucrativos, como a Cruz Vermelha, teve organizações que chegaram a doar 71%, né, do seu capital ali, do seu patrimônio, justamente para caridade, para ajudar as pessoas que, desculpem, né, a expressão, mas que estavam no abismo, né, que estavam futricadas. E isso é defendido, isso aí é considerado, né, essa falta de contribuição como, né, aliás, né, essa concentração em outras ações, né, de distribuição do dinheiro da igreja como despesas operacionais. A despesa operacional do que se não tem funcionário, né? Os missionários vão trabalhar, não ganham droga nenhuma, né? Além de dor de cabeça, além de saudade da família. Claro, né? Quem tem fé, quem tem Espírito Santo, pode até se sentir bem, né? Agora eu vou terminar esse vídeo dizendo uma coisa para vocês que confirma que a SUD se preocupa mais com quantidade do que com qualidade. E é um relato meu. Eu, Lucas Porciúncula, estou relatando isso para vocês. Ocorrido na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Não há muito tempo. O quórum da igreja, veja bem, eu estava 1 mês sem ir à igreja, né, começando a sentir o cheiro, né, começando a feder o negócio e eu saindo fora. E aí, né, automaticamente os membros ali, alguns devem ter ficado pensando, cadê aquele ceguinho, né, a parábola do cego, né, que ele atravessa Barroso, que ele vai no Interbairro de direita, que ele chega na igreja do nada, assim, a pé, né, como é que pode? Cadê aquele cara? As pessoas começaram a pensar, cadê aquele magrão? Onde é que se meteu?
Ninguém sabe, né, se eu estava matando, roubando, prostituindo, se eu estava assassinando, se eu estava estuprando. Ninguém sabe nada do que eu estava fazendo, né? A menos que, claro, né, que a igreja tem algum sistema de monitoramento aí que eu não saiba, né, que eu não duvido de nada. Já que tem muitos programadores lá, né, vai saber. E aí, né, o cara chega na igreja, tipo, sei lá, 2 meses depois de não ir, com uma cara, né, de paisagem, né, só de visitante. Aí, né, quando os caras vão para Dominical, o cara dá um jeito de ir embora. Né? Não mente, mas também diz que vai embora e pronto. Né? Porque, como eu falei lá, eles botam pressão em ti até tu ceder. Comigo, não. Comigo eu faço o que eu quero lá. Ah, mas não sei o que, vai ser bom. Ah, vai ser bom para vocês, para mim não vai ser. Não tô afim de participar, vocês não vão me pressionar. Tô indo embora. Imagina quem não tem acessibilidade, quem não tem autonomia, cara. Imagina um cego lá que depende de carona, que depende de não sei o quê. O cara não pode fazer nada. O cara fica lá. Né? Todo mundo fica lá olhando atravessado pro cara. Bom, vou contar o caos, né, que aconteceu. A história foi o seguinte. Eu tô dizendo isso tudo, né, da ausência da igreja e tudo mais. Por quê? Quando eu escutei a frase que eu vou dizer, a pergunta, né, que eu vou dizer para vocês, eu pensei que era uma piada. Ou que eu tinha dormido mal, ou que eu estava tendo alguma alucinação. Cara, o presidente do quórum, eu não vou mencionar nomes, não vou mencionar nada. Tá? O presidente do quórum, ele saiu da capela e foi me perguntar se eu não queria fazer missão. Depois de 1 mês sumido, ou 2, né? Sabe-se lá, quando eu matei, virei um serial killer, né? E os caras lá, tipo, pô, tu não quer fazer uma missão? E eu quase que eu respondi, Wotan, né? Sabe, o WTF, né? Quase respondi, eu procuro sempre ser educado, né? Me manter sob controle. E eu acho que eu fui educado, devo ter dito, pois é, né? Uma ideia interessante, alguma coisa, e por dentro eu querendo dizer, ô presidente, o senhor tá cheirando um gatinho? Qual é o teu problema? Como é que eu vou fazer uma missão se eu nem sei nada eu mal li a droga do livro de... Eu mal li o livro de Mormon, né? Perdoe a minha exaltação, né? Quem acredita, acredita, enfim. Né? Mas eu mal li o livro de Mormon. Eu não entendo nada quase da doutrina de vocês. O pouco que eu entendi, né? Eu já passei um trabalhão para... Né? Porque sempre quando eu fazia uma coisa certa, estava errado. Né? Tudo que eu tentava fazer certo, eu sempre levava a culpa de alguma coisa. Então o que está errado? O que está certo? O que está certo então? Já que tudo que eu faço seguindo os procedimentos deles está certo, está errado, o que está certo então? Pô, né? Fazer o cara de trouxa. Né? Então, para vocês verem, né? Como isso é mais uma prova de que eles estimam mais quantidade do que qualidade. Eu fui muito afetado por isso, né? Meu psicológico ficou uma droga, né? Eu passei um baita tempo. Pra vocês terem uma ideia, eu tava mal. Olha bem, né? Eu tava mal. E olha que eu nem tinha começado a fazer algum tipo de tarefa contínua. Tipo, estudar a escritura todos os dias, não sei o que, fazer trabalho não sei aonde. Eu não tinha começado ainda. Eu já estava mal. Depois que eu parei de frequentar a igreja, que eu cortei, né, com uma peixeira o meu vínculo com a instituição, eu me senti estranho, obviamente, por uns 5 dias, acho. Só que aí o tempo foi passando e parece que foi parecendo uma luz no fim do túnel, sabe? Tipo aqueles estereótipos. E eu fui percebendo, meus olhos foram se abrindo, meus olhos espirituais, e fui percebendo que eu podia mais, que eu não precisava ficar naquela miséria que eu estava,
Eu não precisava me submeter a tudo aquilo. Não tinha porquê. Eu podia mais. Eu podia tentar de novo. Eu podia tentar conhecer o Evangelho de novo. E aí foi que todo o mal que eu estava sentindo desapareceu. Desapareceu. A depressão que eu tinha, que era... Enfim, depressão não tem cura, né? Pelo menos... Né? Quem me conhece bem e está assistindo esse vídeo, nesse momento que eu estou falando, sabe que eu tenho transtornos mentais, sabe que eu tenho depressão, que eu tenho transtorno de estresse pós-traumático, né? Devido como é que eu vou dizer? Devido às obrinhas, né, que algumas pessoas andaram praticando comigo, né, quando eu era mais novo. Né, então, transtornos de ansiedade, depressão, que foram acentuados por causa da SUD. E eles têm um programa de saúde mental, né, que eu faço ideia, né, deve ser a saúde mental que eles inventaram lá, né? Porque eles têm a dimensão deles, cara. Eles inventam tudo, eles reinventam tudo. Né? Chega ao ponto que daqui a pouco você não vai conseguir, eles vão desaparecer. Tipo, você vai ter que entrar em outro portal, né, outra dimensão vai ter que atravessar ali Sete Além, né, pegar um pedágio ali, pagar um pedágio Sete Além ali para poder falar com eles, porque eles vivem numa coisa totalmente diferente. Totalmente diferente. E ainda por cima eles querem restaurar a igreja, né? Com todos os problemas morais que tem lá dentro, né? Que eles toleram, né? É abuso sexual, é aborto, é estupro, né? Tudo encoberto pela igreja. E a culpa é de quem? Dos membros, né? Tá, eu deixo abrir um parênteses, né? Muitas das vezes, né, às vezes os membros acabam se envolvendo nessas encrencas, né, por uma questão multifatorial. Por irem nas pilhas de alguém, por terem a cabeça fraca, por terem um psicológico ruim, por terem uma família com um histórico de abuso, histórico de problemas. E nesse caso aí eu não vou dizer que não é culpa do membro, mas a igreja faz questão de encurralar a pessoa. Né? Vai levar esporro do bispo, vai levar esporro dos membros, os membros vão ficar te olhando atravessado lá. E olha, se eu fiz uma coisa e eu sei que eu fiz uma coisa errada e eu me arrependi e eu, sei lá, né, me sinto bem comigo mesmo, com Deus. Eu ia dizer uma coisa, né, não vou dizer por causa do YouTube, meu canal agora é um canal sério. Que se dane os outros que estiverem me olhando, que se dane. Se eu sei que eu estou fazendo o que eu posso, dane-se os outros. O problema é de vocês, literalmente, vocês estão gastando tempo pensando em mim, fazendo fofoca de mim. Podem fazer à vontade, né? Quero ver vocês provarem o que vocês estão falando. Eu quero ver vocês, né, ao invés de vocês estarem perdendo tempo perseguindo, né, os seus irmãos, que vocês façam as atividades lá de vocês, né, as tarefas de vocês, que for atrasada, as recuperações, né, ao invés de ficar cuidando da vida dos outros. Era isso que eu tinha para falar. Né, o assunto me irrita. Né, vou confessar a vocês que o assunto me irrita. Então eu estou tomando muito cuidado nesse vídeo. Não sei, né, se eu já não falei alguma coisa aí que eu não devia ter falado, mas estou tomando muito cuidado para não perder a cabeça e falar o que eu realmente penso. Falei o que eu realmente penso da forma mais sutil e amigável possível. Não deixando, né, de enfatizar e explanar o que eu realmente quero dizer. É esse o vídeo, pessoal.
o áudio, o vídeo, que vai ter uma foto estática aí minha. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu trouxe, um conteúdo polêmico, mas que por ter me trazido tanto dano, não vou dizer que foi tanto, eu consegui identificar a tempo, né, a encrenca que eu estava metido, eu consegui sair fora antes. Mas teve gente que ficou aí 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 anos nessa ilusão. E uma coisa é certa, todo mundo que se desligou de lá da SUD ficou com sequelas. Sequelas emocionais, físicas, espirituais. E eu só desejo força e paz para esses irmãos. Todos somos irmãos, para que todos juntos, inclusive eu, né, que estou aqui fazendo críticas, né, e questionando a neutralidade da SUD, que nós possamos encontrar a luz, que nós possamos ter luz no nosso dia a dia para iluminar o nosso caminho, para que a gente possa ver o que é certo e o que é errado, para que a gente não se prenda a ideias de homens, para que a gente não vanglorie homens, para que a gente não idolatre homens, porque o nosso único objeto de devoção como cristãos é o Senhor Jesus Cristo, Deus, né, e o Senhor Jesus Cristo. Um abraço a todos vocês e até a próxima.